Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandinet News. Se inscreva e deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D, use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. UPP, mais uma história de esperança e fracasso na segurança pública do Rio. Prestes a completar 13 anos, o programa apresenta resultados opostos ao que foi previsto. O presente trabalho busca analisar as denominadas Unidades de Polícia Pacificadora UPP. As políticas de segurança pública realizadas nas favelas da cidade do Rio de Janeiro, avaliando os aspectos de seu fracasso, tendo em vista um recorte histórico desde a década de 90, tem como uma análise detalhada dos decretos número 44. 177/2013 e Decreto 45.186/2015, estes responsáveis por regular as UPP, além de relacionar estes decretos com os projetos da história da segurança pública, demonstrando os jogos políticos do que consolidaram por meio da estigmatização da favela no imaginário coletivo, refletindo sobre a lógica da guerra e o caráter militar da atividade policial, avaliando as questões do estado de exceção permanente. Por fim, discute também as questões da forma que os possíveis programas sociais foram implantados por meio das UPP. O projeto governamental das Unidades de Polícia Pacificadoras fora criado no final de 2008, do qual por muito tempo foi visto pelo Estado brasileiro e pela sociedade um projeto promissor de segurança pública no qual diversos estudos e pesquisas indicaram melhorias nos índices de violência nas áreas de risco, além de uma razoável aprovação dos moradores dessas comunidades e da sociedade civil. A ideia inicial era a presença permanente no interior da comunidade e passariam a adotar os princípios da polícia de proximidade, nos moldes do policiamento comunitário, onde os conflitos seriam descentralizados e resolvidos de maneira mais simples. É uma estratégia na qual se aposta numa relação entre as populações e as forças de segurança, com a finalidade de prevenir a criminalidade. Nas últimas décadas, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se mundialmente conhecida por sua dramática contradição entre sua beleza natural, junto à sua forte cultura do carnaval e suas belezas simbólicas como o Cristo Redentor, bem como seus elevados níveis de violência. Ao longo dos anos 80 e 90, as taxas de homicídio atingiram valores muito próximos de 80 vítimas por 100 mil habitantes. Valor este entre os piores do Brasil. O varejo do narcotráfico teve como cerne de sua estrutura através do controle territorial das favelas, em vista de ter capacidade de poder processar e vender as drogas. Vale ressaltar que o Instituto de Segurança Pública é uma autarquia ligada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, do qual, entre suas variadas funções, tem o papel de divulgar as estatísticas oficiais dos registros de ocorrência da Polícia Civil, bem como de responder a pedidos da mídia, de pesquisadores e da população em geral acerca das estatísticas de eventos registrados que não são divulgados no Diário Oficial. No que tange o campo da segurança pública, de modo geral, a polícia foi, historicamente, a única organização regular do Estado a entrar nas favelas, como aponta Raquel Iladino em seu livro, Apóstrofo. E essa ação sempre teve como foco o ataque a grupos criminosos ou o controle do território, nunca a perspectiva de respeito aos direitos dos moradores, principalmente no campo da segurança pública. Assim, as ações policiais sempre foram caracterizadas pela truculência, violência e pelo sentimento de impunidade. Esse quadro se agravou e se tornou mais complexo a partir da década de 80. No período, surgiram três fenômenos que se entrelaçaram. Na Colômbia, cartéis se organizaram e passaram a ter capacidade de produzir e exportar a pasta de cocaína numa perspectiva industrial. Com isso, os preços caíram de forma abrupta e a droga se tornou uma commodity de alto valor e imensa presença no mercado internacional de drogas ilícitas. A violenta disputa pelo território entre as variadas facções criminosas, e entre elas e a polícia, se elevou de uma forma exponencial no que tange o número de vítimas e assim introduziu a necessidade de armas de uma grande capacidade de poder de destruição. As imagens simbólicas de grupos armados com fuzis controlando as favelas tornaram-se corriqueira, bem como se tornou corriqueiro no imaginário da população, além dos noticiários. A intervenção do Estado, em especial do Estado do Rio de Janeiro, estava pautada por um modelo militarizado, no qual teve contemplado uma série de invasões periódicas dos territórios que se traduziam numa letalidade dos policiais, está sem precedentes vista antes na história da República Brasileira, mas que por outro lado não se desarticulavam as estruturas criminais, e muito menos impediam o domínio do território pelos grupos criminosos. Ainda sobre o Estado do Rio de Janeiro, buscou experimentar outros modelos alternativos de policiamento, como o policiamento comunitário, já citado aqui,
no Morro da Providência e também em Copacabana. Posteriormente, o Grupamento de Policiamento em Áreas Especiais, GPAE. Todavia nenhum desses projetos recebeu investimento à altura de suas necessidades, ou ainda teve a sua continuidade assegurada o tempo necessário para de fato ter um impacto significativo na presença do Estado nas regiões de interesse. Contextualização. No ano de 2009, o governo do Rio de Janeiro lançou a Unidade de Polícia Pacificadora, conhecidas como UPP, a partir da experiência piloto no Morro de Santa Marta, em Botafogo. Os policiais, ao invés de invadirem periodicamente, ficaram dentro da comunidade, com a intenção de retomar o controle do território e evitar os confrontos armados. O contingente policial estava composto por policiais recém-formados, inspirados pela doutrina da polícia comunitária de proximidade. Os donos do morro, 2012. Os resultados divulgados pelo governo e pela imprensa foram positivos. Cesse quase total dos tiroteios e perda do controle sobre o território por parte dos grupos armados. Uma série de pesquisas de opinião pública demonstrou apoio social, e temos a iniciativa privada buscando, pela primeira vez, se engajar de uma forma significativa num projeto de tal natureza. A título de exemplo, a própria eleição do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos gerou multiplicadores acerca da visibilidade nacional e internacional do projeto, bem como a sua importância estratégica, tornando-se o carro-chefe da política de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Nesse sentido é possível avaliar um certo fracasso em algumas das tentativas de projeto de polícia pacificadora diante da falta de investimento do governo, seja no policiamento, bem como na parte social, uma vez que somente a chegada das forças policiais militares nas comunidades não foi uma solução concreta dos problemas estruturais de violência nas comunidades, que essa questão deve combinar as políticas de segurança pública e as políticas sociais, aliando cidadania e ação comunitária. Problemas. Como temos atualmente ações presentes de intervenções de segurança pública, especialmente naquelas onde vão sendo construídas de uma forma progressiva, como por exemplo, os casos descritos no presente trabalho, não existia um plano de avaliação desenhado a priori, seja pelo Estado do Rio de Janeiro, seja por outras instituições de interesse. Nesse sentido, não existe ainda uma avaliação interna e sistemática dos projetos de Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, em especial para avaliar sua efetividade ao longo dos anos. O Instituto de Segurança Pública ISP divulga em seu site, por mandato legal, as variadas ocorrências mensais, que são registradas em cada uma das áreas de Unidade de Polícia Pacificadora, UPP, estas correspondentes aos mesmos crimes que o governo tem por obrigação divulgar de maneira regular para as delegacias, bem como para o conjunto do Estado brasileiro. Em função desta alta visibilidade, bem como do interesse público, muitos especialistas, bem como acadêmicos, começaram a estudar as unidades de polícia pacificadora, UPS, e suas tendências, que deve continuar por um tempo razoável. Apesar de se haver uma construção de um foco notável de pesquisa, as unidades de polícia pacificadora, UPS, estão ainda longe de estar consolidadas na literatura acadêmica especializada, por variadas razões, em especial pelo fato de origem das unidades de polícia pacificadora, UPP, serem recentes na sociedade brasileira e que pesquisas acadêmicas necessitam de investimentos e tempo. Hipótese. A questão hipótese a se problematizar aqui, passa através do discurso que promete a tal pacificação de algumas determinadas áreas, no caso da cidade do Rio de Janeiro. 5. Responsável por fundamentar ações realizadas e empreendidas nos últimos anos pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio de projetos de segurança pública, onde as unidades de polícia pacificadora, UPS, é considerado o carro-chefe das gestões do governo do Estado, bem como da Secretaria de Estado de Segurança no combate à violência, além da retomada de territórios ocupados pelo poder paralelo, este instituído pelo crime organizado através do tráfico de drogas e armas, do qual hoje também alcança o roubo de carga. Tal discurso pode ser compreendido, bem como inserido num contexto mais amplo fomentado por um exercício de lógica que separa violento de pacíficos e pacificados, desenhando-se como a recente versão tupiniquim das fronteiras erigidas entre bárbaros e civilizados, tão corriqueiros na modernidade. Por conseguinte, é necessário, em certo sentido, esclarecer que o presente trabalho busca avaliar os diferentes discursos de adesão a uma crítica combativa ao projeto das unidades de polícia pacificadora, UPP, do que analisar as promessas normalmente de cunho político de pacificação, bem como a lógica que a sustenta. Tal discurso,
mais do que os programas elaborados pelas políticas públicas que os englobam, tem sua importância na medida em que se é possível criar um imaginário de se ilustrar as apostas nas imunizações de uma pretensa violência, está com a tentativa de se empoderar em nome de uma determinada concepção de paz, onde tal se coloca a serviço das ordenações do espaço social, bem como de um ideal de educação, seja este a recair sobre aqueles que ocupam o referido território, no qual os imperativos da ordem possam vir a acarretar os riscos da divisão que reserva a alguns as benesses do Estado democrático de direito, ao mesmo passo que aos outros possam vir a serem conferidos os ares de um estado de polícia. Os discursos que prometem uma dada pacificação das favelas do Rio de Janeiro será evocado na busca de ilustrar a lógica que separa os civilizados dos bárbaros, bem como se dá o ensejo a diferentes tipos de intervenção no espaço social, em especial através do advento da modernidade, uma vez que mesmo porque as favelas, ou simplesmente comunidades, são comumente evocadas como espelho invertido na construção de uma identidade urbana civilizada. Justificativa. Muitas das pesquisas feitas com o fim de compreender as influências da unidade de polícia pacificadora, UPP, estão ainda em andamento, mas outras já foram veiculadas, seja através de relatórios de pesquisa, resumos executivos ou artigos científicos. Algumas pesquisas também foram encomendadas por instituições públicas ou ainda privadas, com fins específicos de interesse ou ainda de uma agenda política concreta. Muitas destas pesquisas têm como base os surveys de opinião entre os moradores das comunidades incluídas nos projetos das unidades de polícia pacificadora, o UPP. Em contrapartida, tem-se os estudos de cunho qualitativo, dos quais costuma-se focalizar uma ou ainda uma quantidade pequena de comunidades com unidade de polícia pacificadora. O UPP enfrentam nesse sentido certas limitações quanto à sua capacidade de generalização para avaliar um todo sobre as unidades de polícia pacificadora. O UPP. A grande maioria das pesquisas avaliadas no presente trabalho tem suas referências a um único ator participante no projeto, como os moradores, por exemplo, ou os policiais, ou simplesmente conta com uma única fonte de informação. Ainda assim, apesar de raras as pesquisas até agora divulgadas que têm como objetivo estimar factualmente o impacto do projeto na criminalidade. Objetivo geral. Os objetivos gerais do presente trabalho são as análises de referenciais bibliográficos acerca dos possíveis erros e fracassos do projeto de polícia pacificadora, o UPP. Objetivos específicos. Os objetivos específicos do presente trabalho são a análise de referenciais bibliográficos acerca das possíveis melhorias nos índices de violência nas áreas de risco, além das aprovações dos moradores dessas comunidades, bem como da sociedade civil, a avaliação das faltas de estrutura, e das propostas de reformulação completa e eficaz desse modelo de policiamento, tendo em vista a retomada dos ciclos viciosos da violência. Revisão de literatura. A Constituição de 1988, o Estado Democrático de Direito, o novo conceito de segurança pública e os direitos e garantias fundamentais. Pode-se dizer que os principais direitos e garantias fundamentais encontram-se expressos no texto legal, dividindo-se entre os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, direitos de nacionalidade, os direitos políticos, além dos direitos relativos à existência, organização e à participação em partidos políticos, respectivamente. Cada um desses direitos está ligado a conceitos ligados à pessoa humana em si, tais como sua vida, sua personalidade, direitos relativos à dignidade, liberdade, vida, honra, propriedade e segurança, este último de suma importância no desenvolvimento do presente trabalho. Continuando, os direitos possuem ainda a natureza e cunho de garantidor de liberdades positivas, tais como educação, saúde, trabalho. Também direitos relativos à nacionalidade, vínculo político entre Estado e indivíduo, ou ainda direitos referentes à possibilidade de exercício da cidadania pelo indivíduo. Nessa gama de direitos encontram-se ainda os relacionados à possibilidade de participação em partidos políticos, garantindo-lhes autonomia para tanto. O respaldo legal de referidos direitos é constitucional dos artigos 5º a 17 da Constituição Federal e possuem como características a sua historicidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, concorrência, efetividade, interdependência e complementaridade. Ressalte-se que todas as pessoas adquirem esses direitos no momento em que nascem, devendo ser exigidos pela sociedade para que não sejam infringidos. Nota-se que todos esses direitos vieram com o advento da Constituição Federal de 1988,
com a instituição do Estado Democrático de Direito. Acerca do novo conceito de segurança pública, objetiva-se nesse momento esclarecer a sua previsão legal na Constituição Federal, bem como sua nova conceituação e órgãos responsáveis pela sua garantia. Nota-se que dentro do ordenamento jurídico brasileiro prevê-se a segurança pública no artigo 144 que dispõe, art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 1. Polícia Federal. 2. Polícia Rodoviária Federal. 3. Polícia Ferroviária Federal. 4. Polícias Civis. 5. Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Brasil, 1988. Conforme depreende-se da análise do dispositivo legal supra e de como se organiza a segurança pública, que está intimamente ligada a conceitos como uma garantia, uma proteção, que é um dever do Estado e de todo cidadão que nele reside. A criação e ação das UPP, numa avaliação histórica e prévia às UPP para que se gere um entendimento acerca da construção das unidades de polícia pacificadora, UPP, temos que as pressões midiáticas tiveram um papel essencial na disseminação do imaginário de que o governo fazia excessivas concessões quanto à não ingerência das forças policiais nas favelas, fazendo com que se fosse permitindo a existência de um território controlado por criminosos. Algumas mídias chegaram a apontar que quando o governo veio a proibir incursões massivas das forças policiais nos morros da cidade estava na realidade concedendo uma chamada extraterritorialidade de fato aos criminosos que viviam nesses locais. Nessa linha de reportagens e de pensamento é que houve a consolidação de um modo de pensar essas regiões como territórios da pobreza onde o Estado estava ausente. À medida que os episódios de violência física cresciam em frequência, intensidade e, principalmente, visibilidade no Rio de Janeiro, expressando novas modalidades de criminalidade que ensejavam uma percepção formulada a partir das metáforas da guerra e da cidade partida, o tema passava a dominar os debates, as propostas de intervenção e as escolhas eleitorais subsequentes. No que tange às pesadas críticas negativas que sempre podem ser feitas a qualquer gestão do Estado, fato é que ocorreram alguns avanços através da chamada terceira via. Além dos variados esforços para uma busca de geração de emprego e renda, e as iniciativas voltadas ao campo da autoestima dos segmentos ditos como marginalizados da sociedade, houve, também, segundo o relatório da Justiça Global, uma redução nos níveis de violência, a redução em 40% do número de civis mortos pela polícia, bem como a redução do número de policiais mortos, além de uma apreensão recorde de armas em poder dos criminosos, 9.000. No olhar jurídico sobre as unidades de polícia pacificadora, UPP, o plano jurídico de estruturação das UPP, sem dúvida, pode ser considerado de fato tardio, uma vez que somente após 2 anos da primeira ocupação é que a pacificação foi regularizada pelo Estado. A primeira ocupação, na favela de Santa Marta, fora feita como um experimento, desvinculado de qualquer planejamento em longo prazo, sem sequer levar em consideração seu impacto sobre a dinâmica social das comunidades e sem estabelecer metas. A base legal do programa de pacificação consiste em alguns decretos estaduais, sendo estes: o Decreto número 41/650 de 21 de janeiro de 2009 determina a criação, em termos formais, das UPP, o Decreto número 41.653 de 22 de janeiro de 2009, por sua vez, cria a obrigação de se pagar uma gratificação mensal aos policiais lotados nas unidades, o Decreto número 42.787, de 6 de janeiro de 2011. UPs começaram a ganhar um dimensionamento formal, no sentido de ser definido objetivos, ainda que vagos, áreas priorizadas pelo projeto, entre outros aspectos. O então policiamento comunitário tem em suas bases algumas ideias como o fato das tentativas de que a autoridade do policial estar atrelada ao apoio comunitário e não somente a uma questão de mera legalidade e profissionalismo. Esse policiamento também tem seus fundamentos nas prevenções de crimes através da resolução de problemas do cotidiano da comunidade. Vale frisar também que há uma grande interação entre a polícia e os moradores, de forma que estes sejam sempre consultados acerca da atuação policial. Neste sentido, as UPP falham, uma vez que a relação entre os moradores e a polícia ocorre de forma verticalizada, gerando naturalmente um sentimento de desconfiança e medo, fomentado, por exemplo, por meio dos casos de desaparecimento,
como do pedreiro Amarildo Dias de Souza. No decreto atual permanecem precisando que a polícia de proximidade ou polícia comunitária, no primeiro parágrafo do art. 2º, do decreto de 2013, são definidas as áreas que necessitam uma prioridade pelo programa. São as comunidades pobres, marcadas por uma baixa institucionalidade estatal, alto grau de informalidade que sejam ocupadas por grupos criminosos. Por outro lado, ao que se define a norma, há pesquisas, apontando que as localizações das UPP estão relacionadas com a proximidade de certas favelas com bairros das nobres e as regiões que são relevantes para as estruturas dos Jogos Olímpicos que ocorreram no Rio de Janeiro. No que tange os decretos, ainda temos o decreto de 2015 que não há qualquer menção sobre áreas que devem ser priorizadas pelo programa. Já no segundo parágrafo do art. 2º, do antigo decreto são relacionados 3 objetivos: a consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da criminalidade ostensivamente armada, devolver à população local a paz e a tranquilidade pública necessária ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social quanto econômico, se aplicar instrumentos mais céleres, eficazes e plurais à resolução e ao encaminhamento de ocorrências, com ênfase na mediação e na destinação de tratamento diferenciado aos delitos de pequena monta. As variadas metas traçadas por meio de leis e decretos demonstram que, no aspecto formal, o projeto visa a retomada do controle estatal sobre as favelas, na intenção de integrar esse espaço à ordem sob a qual está submetido o restante da cidade, no mesmo passo em que, de acordo com Leito, 2015, visa impedir que estes territórios estivessem sob os domínios armados do crime violento ou ainda do narcotráfico. Todavia não há nenhum documento oficial que explique de formas mais detalhadas e explicativas os objetivos do programa. Além disso, não há qualquer menção a um cronograma para que as metas venham a ser alcançadas e autoavaliadas, o que provoca uma gigantesca incerteza com relação ao modelo de policiamento e da segurança pública pretendido, sendo este um ponto favorável a uma atuação ambígua e ambivalente do Estado nas favelas, ambíguo por elas, só para elencarmos alguns exemplos, conterem elementos aparentemente contraditórios como a realização de um policiamento comunitário através de policiais armados para a guerra, ou pela sua proposta de término da militarização da segurança baseada numa política de ocupação territorial ainda com um molde fortemente militar. Da mesma forma, as UPP nos parecem ambivalentes dadas a gama de processos relacionados direta e indiretamente à ocupação policial permanente de favelas, a regularização do comércio e serviços em tais locais, a especulação imobiliária do entorno das áreas pacificadas, um controle policial mais próximo sobre a vida da população favelada, seu papel na realização dos mega-eventos esportivos, a possibilidade de que novos exercícios das Forças Armadas sejam feitos em áreas urbanas, entre outras funções. O decreto de 2015, nesse aspecto, vem a estabelecer os seguintes objetivos, expostos no art. 3º, 1. Retomar territórios sob o jugo de grupos criminosos, visando a extinguir a coação ilegal sobre seus moradores. 2. Reduzir a violência armada, especialmente a letal. 3. Recuperar a confiança e a credibilidade dos moradores na polícia. 4. Contribuir para uma cultura de paz, regulando, de forma pacífica, os conflitos no interior das áreas atendidas, sob a orientação de padrões não violentos de sociabilidade. Já o art. 3º do Decreto 44.177/2013, vem por estabelecer as etapas de implantação do projeto, sem, todavia, ter uma definição acerca de sua duração. As durações em cada comunidade apresentam uma série de variações, dentro do universo das A30 UPP. Cada uma possui um tempo e um ritmo diferente quanto ao andamento das iniciativas. Na Rocinha, por exemplo, a fase 2ª demorou 10 meses, enquanto na Providência ela durou pouco mais de 1. Enquanto a fase 3ª parece estar mais avançada em favelas como Santa Marta, outras localidades, como Jacarezinho e Manguinhos ainda só contam com a ocupação da polícia. Qualquer análise feita sobre as UPs é necessário que se compreenda os atrelamentos entre a política de segurança pública, o planejamento urbano em vigor, bem como o modelo empresarial de uma cidade, tendo em vista aquilo que de fato possa atender a uma demanda de grandes negócios. O autor também ilustra a sua fala, com o exemplo do projeto do Porto Maravilha. Um ilustrativo exemplo encontra-se na incumbência das UPP instaladas em favelas no centro da cidade de garantir a viabilização do projeto Porto Maravilha que, pautado na privatização do espaço público e na venda dos certificados de potencial adicional construtivo, CEPACs,
No mercado financeiro, promove a financiarização da cidade, aprofundando o processo de empresariamento urbano numa área onde cerca de 70% do solo é público. A inovação trazida por esses tipos de atos militares e intervenções podem ser analisados e inseridos no chamado estado de exceção permanente, onde os indivíduos por ele enquadrados tornam-se privados de um estatuto jurídico, no qual se resguarde do amplo arbítrio do poder estatal, havendo a exclusão dos sistemas de garantias fundamentais. Sendo a exceção uma potência permanente do Estado, ela se torna uma ameaça constante para a vida de todos. A vida humana nos Estados de Direito não está livre da vontade soberana. Pelo contrário, continua a existir como ameaça potencial que se mostrará real quando invocar a necessidade de impor exceção. A exceção revela o soberano oculto nos marasmos institucionais e captura a vida humana pela exclusão inclusiva dos direitos fundamentais. O projeto das UPP e seus reflexos na sociedade e a redemocratização que passa o Brasil desde a década de 80. Resultando na nova Carta Magna de 1988, pôs em ação uma complicada atividade que, contraditoriamente, fez com que os progressos no aumento dos direitos sociais sejam seguidos por embaraços progressivos no assentimento dos direitos políticos e civis. Realmente, todo o compromisso delineado em 1988 e que Peralva, com argumentos, conceitua como desagregadora é, contraditoriamente, seguida pela ascensão da violência e, mais detalhadamente, pela exibição do povo das favelas a crueldade oriunda do sentido territorialista do tráfico, ao lado da maneira inconsequente de ação da polícia, seja através do suborno, no linguajar próprio conhecido arrego, seja fazendo invasões nas favelas que quase sempre acarretem uma elevada quantidade de mortos e grande comoção. Assim, mesmo com a declaração gradativa da garantia dos direitos fundamentais do homem, principalmente aclamado pelo art. 5º da Carta Magna, o povo da favela convive com casos de total falta do direito civil mais rudimentar, que é o direito à vida e à integridade da pessoa humana. De outro lado, o aumento da força consumista dos habitantes das favelas que se observa, acima de tudo, desde os anos 90, fornece vigor a um forte movimento econômico imobiliário e de insumos nesse local. Imerso na informalidade e, habitualmente, na ilegitimidade, esse movimento econômico prevalece de acordo com a lei do mais forte, consagrada pela milícia ou pelo tráfico. Estão aí, também, os direitos civis, dentre os quais o consumidor, coberto pela Carta Magna de 1988 e, em particular pelo Código de Defesa do Consumidor de 1990, são desapropriados de significativa parte dos habitantes das favelas que neste momento possuem melhores possibilidades de ter bens que eram inatingíveis, porém 13 sob a condição de morar sob a opressão de pessoas cada dia mais caracterizados por transformar a força do território em força econômica e a econômica em territorial. Por fim, o início da competição política causado pelo processo de redemocratização também provocou que, contraditoriamente, os habitantes das favelas ficassem mais suscetíveis a imposições políticas realizadas por máquinas dos partidos que não se afanam a realizar acordos com responsáveis pelo tráfico de drogas. Mas há pouco essa conjuntura foi ainda mais agravada com o ingresso da milícia, privando de grande parte dos habitantes de favelas os direitos políticos recém-reconquistados pelo povo do Brasil. A prova disso pode ser aferida na história do movimento associativo de favelas, nascido na década de 1920, porém que passa a ter um nível maior de sistematização no final da década de 1940, na batalha contra a retirada das favelas e por elementos essenciais de urbanidade. Depois do crescimento observado no começo da década de 1980, quando chegou a alcançar determinada consistência organizacional, o associativismo da favela rapidamente passa a sofrer progressivo desgaste, pela urgência da razão territorialista do tráfico, como também pela insistência das máquinas políticas. A resposta disso foi sua evacuação, que impossibilitou que o processo de redemocratização se convertesse em um recebimento mais sólido nos bens sociais de seu povo. Nesse cenário, os moradores da favela vão ficando sem habilidade de verbalizar suas procuras e vontades, e sem ser de maneira extraordinária, não compõe o campo político, o que não deixa de ser significativo o crescimento das igrejas, principalmente as neopentecostais. E ao menos, nessa situação, não parece ter contradição na situação de grande parcela dos vereadores do Rio de Janeiro se autodeterminarem como representantes de comunidades características, diversas delas favelas. É que a política da cidade se organizou com a territorialização do Rio,
investigando o rompimento do tecido urbano e intimidando a criação de redes que consentiam uma reestruturação da própria percepção de garantia ao município sob proteção da Constituição Federal de 1988. Assim é que, quando olhada sob a perspectiva do habitante das favelas, a redemocratização do Brasil, e isto que é válido para as favelas do Rio, também é válido, em menor ou maior grandeza, para as favelas de outros municípios do país, assim como para outros locais urbanos populares como os conjuntos habitacionais, distribui-se em um processo dúbio, particularizado, por um aspecto, pelo compromisso de urbanização das favelas e do real aumento do ingresso aos direitos sociais mais importantes, porém, por outro aspecto, pela intimidação de seus direitos políticos e civis mais importantes. Não há surpresa, no entanto, que em sua pesquisa, tem encontrado determinada sensação de desilusão com democracia entre os habitantes de favelas porque mesmo admitindo que determinadas coisas se desenvolvem com a redemocratização, identificam pouca diferença na sua vida cotidiana, e sob alguns aspectos até mesmo uma piora. Um dos resultados mais severos desse processo é a criminalização dos povos das favelas, o que é também a razão e a consequência da diminuição do conflito da segurança pública relacionado à favela. Realmente, não dificilmente os habitantes de favelas vêm sendo notados como coniventes com os traficantes, caso que os deixam constantemente apreensivos com o que Leito caracteriza como um empenho de limpeza moral, para se diferenciarem, enquanto trabalhadores, dos vagabundos e bandidos. Resumindo, mesmo que as consequências da redemocratização e da Constituição Federal de 1988 venham permitindo maior ingresso dos menos favorecidos economicamente aos direitos sociais, a redemocratização também é seguida por sua condenação, aumentando, desta forma, a separação urbana de seus territórios de habitação. O fruto da diminuição do conflito da segurança pública. A situação da favela na cidade é a quase total locomoção da proporção regulatória do cerne da discussão. Cabe falar da ligação entre direito e sociabilidade. Para fugir da diminuição da discussão seria preciso levar em consideração que a ligação do direito com a sociedade presume acordos institucionais hábeis de beneficiar a propagação de modelos globais de perspectivas, conduzidos por um pudor banhado no direito. Porém, para acionar essas expectativas sobre o compromisso de segurança pública seria necessário considerar as maneiras pelas quais se sistematizam os modelos distintos de sociabilidade. Daí a relevância heurística no conceito de sociabilidade violenta, que busca pôr no cerne da discussão exatamente a situação de que o entendimento do que acontece na favela necessita que se dirija à expectativa costumeira de enxergá-la pelo prisma da violência urbana, que é uma classe social pouco firme, e de, ao contrário, observá-la como um território no qual precise regulação pública e onde predomine a lei do mais forte. É apenas porque não há mais contato com essa ideia mais abrangente de segurança pública que se pode mostrar a UPP como uma outra forma de segurança pública, quando, na realidade acima de tudo, um projeto, ainda em formação, de reestruturação da ação policial. O contraponto baseado em paradoxos e incertezas, longe de mostrar uma ideia concorde a respeito das questões essenciais a uma política de segurança pública, ganha mais clareza quando se leva em consideração as particularidades institucionais e históricas mais relevantes da UPP. Primeiramente, a situação de ela ser oriunda de uma história política incoerente onde as vitórias da população vieram seguidas de intimidações que estremeceram bastante a confiabilidade do povo na política e no governo de uma forma geral e, principalmente, na polícia. Eis a questão: como transformar a polícia que, no decorrer de tanto tempo foi apontada como um dos opressores do povo das favelas. Um outro ponto: a situação da UPP ser praticamente uma vivência policial que ainda espera associação com a lógica do conflito, ou seja, pelo conceito de um rival, os traficantes, que surgem no olhar da própria polícia como dentro de uma teia de relações pessoais que se misturam com a sociabilidade do habitante comum. Dessa maneira, a suspeita do povo da favela devido à polícia justapõe-se à suspeita da polícia em razão do povo da favela. Nesse cenário de suspeitas recíprocas, como formar um ambiente de conversa e solidariedade? Todo projeto ou política que tenha como foco a favela é, de certa maneira, forçado a considerar que, diferente dos territórios comuns aos municípios, regidos por normas internacionais, cada favela tem a sua particularidade, estabelecida por uma história que, mesmo possuindo diversos fatores semelhantes das outras, foi formada em um cenário particularizado pela informalidade, sob disposição do meio ambiente que incentivam a formação de representantes sobre o local que, não à toa,
habituam sem reconhecer a sua característica. Porém, para mais do que existe de mais particular em cada favela, é relevante levar em consideração que a representação sobre ela está soberbada por um grupo de figuras que, para os habitantes, tanto podem servir para requerer sua igualdade em razão dos outros locais dos municípios, como para exigir sua particularidade, mesmo em razão de um outro local da favela. Refere-se, afinal, de representações sobre a área que adquirem formas distintas. Da perspectiva da observação, para lidar com essa conjuntura é necessário realizar um ponto de vista hábil a enxergar a favela externa e internamente, de perto e de longe. Analisando externamente e de longe, podemos dizer que as situações de favelas com o UPP pesquisadas possuem aspectos semelhantes. O mais nítido deles é a sua situação de enclaves dentro de bairros mais ricos. Nesse âmbito, os limites das favelas com os arredores são sinalizados pela clara semelhança de classe social, caso ecológico que carrega várias consequências relevantes, como a que se observa em aspectos de segurança pública, enquanto uma invasão policial na favela pode acarretar um determinado sentimento de segurança entre os cidadãos dos bairros que ficam nas adjacências. Esse mesmo exercício costuma acarretar momentos de muito temor entre os habitantes da favela. As favelas também são semelhantes devido à situação de serem apropriações mais ou menos inveteradas e sólidas. São muito relacionadas ao processo de modernização econômica do Brasil entre as décadas de 30 e 70 e que justamente por estarem situadas em áreas principais do município, foram zonas concorridas e adquiridas com empenho de movimentação popular dos cidadãos, sempre com a ajuda de segmentos relacionados à igreja e de instituições civis do município. Outra questão em como se refere à vida associativa. Nas situações estudadas há uma espécie de entidade conduzida para a batalha contra a retirada, a estabilização do ambiente urbano através da aquisição de um pouco de urbanidade e, depois, um aumento do compromisso com a batalha por recursos como escolas, unidades de saúde e zonas de recreação. A batalha por segurança pública, mesmo fundamental, sempre esteve sufocada pelas maneiras opressivas e tirânicas de sistematização do poder vigorante nas favelas. Em todas as situações também estamos de frente com uma vida associativa que, no decorrer da década de 1960, passou por um período de muita subalternidade ao governo, quando as associações dos moradores agiam mais como mensageiras do Estado ao lado dos moradores da favela que como representantes dos cidadãos ao lado do governo. Na década de 1980, até como reação à forte contenção dos militares nos anos anteriores, adquire destaque uma vida associativa mais independente nas favelas e nos municípios de uma forma geral. Porém, nos anos posteriores notamos uma progressiva submissão da vida associativa das favelas ao poder público, assim como uma progressiva exibição a imposições sentidas pela existência do tráfico de drogas. Por fim, é fundamental ressaltar que, em todas as situações, se os habitantes estivessem submetidos à conhecida sociabilidade violenta, até a década de 80, há pessoas que operavam bens públicos como acesso à luz e água, e a polícia, que quase sempre de maneira impertinente costumava fazer invasões nas favelas, na maioria das vezes de forma violenta em razão dos direitos fundamentais de sua população, e depois da década de 1980, quando os traficantes adquirem um outro caráter, cada dia mais munidos de armas e cada dia mais arrogantes em sua atuação de domínio do local. Porém, se essas questões gerais possibilitam discutir a respeito da favela de uma forma geral, é preciso vê-la internamente de perto para poder enxergar as variantes e particularidades que, de outra maneira, terminam reprimidas sob a separação bastante chamada de dogma da unidade da favela. Levando em consideração que a política da UPP foi primeiramente criada sob a concepção de unidade, muito mais do que da de disparidade das favelas, adquire relevância ressaltar a particularidade ecológica de cada situação, produto de caminhos particulares de aquisição de áreas de morada e de táticas locais de ingresso ao município, assim como de casos inerentes de ligação da polícia com o tráfico de drogas. Afinal, sem considerar essa perspectiva interna da favela, seria complicado entender a noção que a população vem formando sobre a UPP, apontada por modelos diferentes de persistência e de suspeita em razão do governo, da polícia e da política. Metodologia. Uma pesquisa traz como objetivo responder a perguntas que são propostas, utilizando 12 procedimentos científicos. A palavra pesquisar designa aquelas ações que buscam soluções para um determinado problema, sendo a base racional, guiada por procedimentos sistemáticos. Formula-se inicialmente um problema, que se trata de um fato, ou fenômeno, dependendo do caso, que ainda não foi explicado,
sendo a pesquisa aquela que pode trazer uma solução para ele. Relatam-se então os objetivos e justificativas, bem como uma fundamentação teórica e a metodologia utilizada. A pesquisa descritiva toma a forma normalmente de um levantamento, onde se faz observações, registros, análises e também uma correlação entre fatos, com o objetivo de apresentar as características de uma determinada população ou fenômeno. Ocorre sempre o uso de técnicas padronizadas para todas as fases do processo. Primeiramente, realizou-se um levantamento bibliográfico, tanto em livros quanto artigos, sites da internet relevantes e outros tipos de fontes sobre o tema, com o objetivo de fundamentar tal estudo, sendo, a partir daí, realizada uma síntese, a qual tentou ser a mais clara e objetiva possível, descrevendo os conceitos e informações essenciais. Resultados de discussão. De acordo com os históricos da segurança pública no Rio de Janeiro, avaliados aqui historicamente a partir da década de 90, é possível compreender, avaliar e perceber que a noção de que se está em guerra contra a violência urbana trata-se de uma constante no que tange o discurso de variados atores, além das atuações da polícia. Mesmo embora que as UPP tenham sido anunciadas como uma polícia de proximidade, a forma factual de sua implantação tem sido gestada e estas somente confirmam apenas que a guerra continua, mas com uma ostensividade sem precedentes visto antes nas políticas de segurança pública. Para a instauração de cada UPP há uma movimentação conjunta de policiais e militares, auxiliados pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOP, e, se requisitado, pelas Forças Armadas, evidenciando uma concepção de segurança pública, fundamentada no controle através da ocupação territorial com uso de forças militares e uma tática bélica. Como explanado acima, temos que a guerra continua, é de fato, sem qualquer surpresa, uma forma de percepção daquilo que os seus alvos permanecem os mesmos, as massas empobrecidas, chamadas de uma ralé urbana que ocupa as zonas selvagens de uma cidade. Um dos episódios que melhor demonstra tal dinâmica de guerra, e por consequência demonstra a grande militarização da polícia, pode ser visto na ocupação do Complexo do Alemão em 26 de novembro de 2010. Ao longo da semana que a ocupação ocorreu, todo o efetivo da Polícia da Cidade do Rio, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, além das Forças Armadas, foram acionadas, contabilizando o operativo de 22 mil homens. Esse número de agentes corresponde a quase o dobro do que foi mobilizado na intervenção via ONU do Haiti, 11.449 militares, de 31 países. Além disso, durante a ocupação foram utilizados pelo Estado brasileiro uma série de tanques de guerra, helicópteros, sendo tudo transmitido ao vivo por diversas emissoras de televisão. Já nos documentos sigilosos divulgados pelo Wikileaks, ao jornal O Globo de 2010, a avaliação do cônsul-geral dos Estados Unidos era de que a ocupação feita na favela brasileira tinha inspirações nas táticas de contra-insurgências aplicadas pelos próprios americanos em sua guerra do Iraque e do Afeganistão. Já no dia 28 de novembro, que ficou conhecido como o Dia D da Vitória, ocorreu a cerimônia na qual foi hasteada a bandeira nacional no alto de um dos morros. Tal batalha do Alemão foi vencida, mesmo com uma série de mortos. Esta fora celebrada pela opinião pública como um novo tempo para os cidadãos, tendo em vista a retomada do território até então dominado por criminosos. Já mais recentemente em 2011, o número de militares do exército empregado chegava a 1.860 e os gastos públicos aproximavam-se de 160 milhões de reais. Até 2012 o exército permaneceu ocupando o Complexo do Alemão, conforme aponta. Todos esses aspectos convergem para uma violação de direitos diária, conforme avaliado no presente trabalho. Também são descritas no estudo realizado pela ONG Justiça Global. O cotidiano dos moradores das favelas pacificadas é marcado pela permanente e ostensiva vigilância, não importando os meios utilizados para isso. Nesse contexto é que foram legitimados os toques de recolher, a proibição de bailes funks, festas de aniversário e qualquer atividade de lazer que por arbítrio da polícia não deve ser realizada. O toque de recolher muitas vezes se estende aos estabelecimentos comerciais, além de serem correntes, também, as reclamações contra policiais que se negam a pagar por produtos e serviços adquiridos no comércio local. As rondas e as revistas policiais que deveriam ser procedimentos preventivos, tornam-se um ritual de humilhação e desqualificação diária. Há relatos de moradores que foram submetidos a esse procedimento diversas vezes em um mesmo dia. Muitos moradores são enquadrados por desacato à autoridade e crime de desobediência,
produzindo um aumento significativo do número de detenções arbitrárias ou ameaças de prisão de quem habita esses territórios. Essa informação inclusive foi denunciada pela Justiça Global ao Grupo de Trabalho sobre Detenção Arbitrária das Nações Unidas. Considerações finais. As UPP podem ser avaliadas como uma política que retoricamente implica um investimento público em programas de bem-estar social. Todavia ela ainda é um projeto inegavelmente policial, sendo que a única atividade concreta das UPP sociais se resume infelizmente ao mero registro das necessidades das demandas dos moradores das favelas ocupadas. Já na abordagem do processo da política de pacificação no aspecto de sua ausência, e por uma perspectiva analítica da produção das margens sociais, o presente trabalho buscou avaliar as possibilidades, pensar em dinâmicas e agenciamentos que são produzidos em outros regimes territoriais de uma forma mais generalizadora, que não aqueles que originariamente foram objeto dessa política, ou simplesmente, as favelas cariocas. Foi possível perceber que as UPs atingiram alguns objetivos até então, como diminuir consideravelmente o domínio do crime organizado em alguns pontos da cidade do Rio de Janeiro, mesmo que não se possa desconsiderar aqui a limitação geográfica do projeto e a forma como a criminalidade se espalhou para outros territórios não pacificados. De maneira geral, o projeto abriu e continua abrindo portas para uma reforma nas políticas públicas de segurança na cidade e no estado do Rio de Janeiro, contanto que o controle autoritário do crime organizado não seja apenas realocado a outras áreas ou substituído pelo autoritarismo das forças do Estado. É viável e necessário que seu legado até então seja estendido. Da mesma forma em que em alguns ambientes houve uma repulsa da população pelo projeto, avaliamos aqui que é possível haver harmonia e respeito na relação dos moradores da favela com a polícia pacificadora. Para isso, é necessário um longo processo de estudo do que é motivo de sucesso no projeto e do que não deu certo e não reflete em melhorias e sim substituições ou realocações injustas com o trabalho policial, com a sociedade e o desenvolvimento nacional. Por fim, é possível compreender que o Estado está lá presente no modo como se estruturou, como uma espécie de mercado político nas regiões, passando a ser pressionável por meio de eventos das comunidades do que ocorrem de tempos em tempos, sobretudo em determinadas dimensões da criminalidade, em especial da percepção de um processo migratório do crime, em especial pelo deslocamento de bandidos do Rio para a Baixada como uma consequência perversa das UPP. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.